E Rainha de Paus é elemento fogo. Vocês. Ou seja, olha que linda essa carta. Olha que maravilhosa. Toda envolta num fogo, sabe? Ela e o fogo é praticamente a mesma coisa. A gente está falando aqui de uma pessoa que quando chega nos lugares, a presença que ela tem... Olá, Sagitário! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarot. Para essa semana, o que a gente vai ver aqui na mesa é sobre amor, romance, tudo que for necessário para vocês saberem sobre essa área da sua vida. Então, tudo que cair aqui na mesa é o que eu vou levar para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever e já ativar as notificações no sininho. Já deixa seu like também. Se inclusive você quiser saber o que eu faço para além do YouTube, me segue no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que se a energia não ressoar com você, tá tudo bem. Solta para o universo e veja os signos fortes do seu mapa, como ascendente, lua, Vênus, tá bom? Sem mais delongas, bora lá? Então, para a leitura de hoje, eu vou utilizar 4 baralhos. 2 de tarô e 2 de oráculo, tá? O primeiro de oráculo que a gente vai utilizar é esse daqui, Prisma Oracle. Gosto muito dele. O primeiro de tarô, que vai compor a linha principal, Mystic Mondays, que é uma versão minimalista do clássico Rider-Waite-Smith. Para clarificar essa linha principal, eu vou usar o Black Tarot. Eu amo as artes desse daqui. E para fechar, para a gente ter uma mensagem final, para arrematar tudo que a gente viu aqui na mesa, Rainbow Branch Skull. Então vamos lá. Para abrir a mesa, eu vou usar o Prisma Oracle. Vamos ver então 3 cartas de abertura de energia para Sagitário. Minha lua em Sagitário também. Amo. Sagitário, por favor, no amor. Quais são as 3 energias aqui, as 3 cartas para abrir essa mesa? Por favor. Nossa, vocês estão meio travados, que as cartas não estão indo. Gente, quando isso acontece, eu geralmente falo para as minhas clientes, ó, a energia tá travada aí, tem alguma coisa que não tá fluindo. Vamos lá. 3 cartas para Sagitário com relação a amor. Primeira carta que a gente tem, criatividade. O que faz muito sentido, porque vocês são do elemento fogo, né? Paz. E a última carta, Mystery, mistério. Bom, Sagitário, da primeira energia que a gente tem aqui, é muito interessante, inclusive que essas 2 cartas, elas vêm mais ou menos da mesma cor, porque o Prisma Oracle trabalha com cores diferentes, pensando não só nos chakras, mas na representação que a gente tem e das associações que a gente faz com essas cores para a nossa vida. Então, eu achei muito interessante vir 2 cartas no mesmo grupinho, considerando que a gente está falando sobre criatividade e também mistério. Veja como essas formas aqui, a face delas, que é onde está o pontilhado, uma não consegue ver a face da outra. E aqui a gente, para mim, é a representação da lua. E a lua no tarô a gente sabe que é aquilo que está oculto, que está às sombras, que a gente não vê, né? Às vezes confuso também. Só que no meio delas, a gente tem paz. E paz fala exatamente sobre momentos de tranquilidade, sobre eu buscar espaços, pessoas, situações que vão me trazer paz, em que eu não fico aflito ou aflita, né? E a criatividade, enfim, é sobre o poder criativo das coisas. E vocês, inclusive, são muito ligados a uma ideia de liberdade, que às vezes as pessoas até acabam diminuindo, na ideia de inconstância apenas, que às vezes pode ter, mas a criatividade de vocês é sempre em busca de aprendizado, é um direcionamento que vocês buscam a si, né? Então é como se essa criatividade, bem direcionada, fosse nutrir esses espaços, dentro de uma relação, inclusive, algo que se constrói, que esteja alinhado à energia de vocês, que traz uma paz, né, que seja mais tranquilo, mas que ao mesmo tempo tenha um pontinho aqui que eu ainda não sei dizer se é necessariamente positivo ou negativo de mistério. Talvez estejam se relacionando ou vivenciando algum envolvimento emocional com alguém, porque lembra,
Adapta isso aqui à sua realidade. Pode ser para você que está solteiro, pode ser você que já está num relacionamento longo, ou está começando algum relacionamento com alguém, ou até com alguém que você teve um envolvimento e não está mais agora conversando, tá? Então, um mistério aqui, tipo, eu não consigo ver as coisas com clareza. Não fica claro para mim em qual direção eu tô, em qual direção aquela outra pessoa tá, sabe? Porque para onde eu tô e para onde a pessoa tá são lugares diferentes. E aí eu não consigo ter certeza se estamos alinhados. Mas vamos ver mais? Vamos tirar então aqui com Mystic Mondays, por favor. Energias para Sagita. O que a gente pode pensar para o amor aqui, que complemente, que expanda essa primeira energia, por favor, para Sagitário no amor. Sagitário no amor. Então vamos lá. A primeira carta que a gente tem, Rainha de Ouros. Muito bom. Depois a gente tem Dois de Paus, escolhas, um caminho à frente. 9 de Espadas, algo te angustia, tira o seu sono, você fica pensando. As de Espadas, início, reinício, mas de uma reestruturação, inclusive, de clareza mental, né? O que é muito bom depois do 9 de Espadas. 8 de Espadas, a necessidade aqui de olhar para esses pensamentos que estão aí, né? E fundo do deck, o Mago. Ai, que bonito. Muito bom. Mas vamos clarificar já. Deixa eu já pegar o Black Tarot para clarificar e isso daqui ficar bem direcionado, clarificado. Então, por favor, confirma, expande e ou clarifica as cartas na mesa. Rainha de Ouros, 2 de Paus, 9 de Espadas, As de Espadas, 8 de Espadas e fundo do deck, o Mago. Vamos lá, clarifica, confirma e ou expande. Então, embaixo da Rainha de Ouros, a gente tem os Enamorados. Embaixo do 2 de Paus, o Imperador. Embaixo do 9 de Espadas, Rainha de Paus. Gente! Que babado! Embaixo do As de Espadas, 3 de Espadas. Gata. Embaixo do 8 de Espadas, Rei de Ouros. Cara, ó, a gente começa aqui no Mystic Mondays com a Rainha de Ouros. Na clarificação, a gente termina com o Rei de Ouros. Ai, fiquei até arrupiada. E embaixo, a gente tem 6 de Paus. Fundo deck. Clarificando o Mago. O Sagitário. Olha só, então lembra, a gente falou da energia inicial sobre o poder da criatividade, criar coisas, né? O poder de manifestar todo esse fogo que tem dentro de você. Enfim, todas as suas características que você sabe que estão ligadas à movimentação, à busca de novos conhecimentos, né? E aquilo que te traz paz, assim, aquilo que te nutre, aquilo que é positivo para você, né? Aquilo que, enfim, te traz uma grande satisfação interna. Mas, ao mesmo tempo, ligado a lugares, espaços e pessoas que trazem um mistério. Às vezes até de se sentir atraído, atraída por esse tipo de dinâmica. Daquilo que eu não entendo muito bem, porque eu tenho esse ímpeto de querer conhecer, de querer saber, chama mais atenção, tem um quezinho ali a mais. Mas enfim, vamos lá. Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é aquela que nutre, né? A terra. A gente está falando do elemento terra, ouros, então tudo que é próspero, tudo que é duradouro, ok? E a Rainha de Ouros, meu bem, ela é aquela que quer construir as coisas para um legado, para uma solidez, uma estabilidade, sabe? Ela tem todo um jardim muito bonito, com diferentes plantas e árvores e flores, sabe? E que sabe que leva tempo. Leva tempo para ela conseguir aquilo. Porque quando a gente está falando de terra e quando a gente está falando, por exemplo, de plantar alguma coisa, tem um momento de você preparar a terra,
você semear, cultivar. E dentro desse tempo de cultivo, as suas ações, que às vezes assim, reguei demais a plantinha morreu. Então, por alguma questão minha, vou precisar recomeçar do zero. Ou às vezes uma questão externa. Deu uma geada e aí a plantinha não aguentou, morreu. Vou ter que começar do zero. E se nada disso acontecer, é o tempo daquela plantinha de ir se desenvolvendo para virar em alguma coisa a mais. O tempo dela, não o tempo que a gente gostaria, né? E para vocês que são fogo, às vezes isso pode ser um pouco angustiante, né? Nessa ansiedade de querer se movimentar e fazer. Só que assim, pensando nessas características da Rainha de Ouros, a gente tem os enamorados. Claro que a gente está falando aqui sobre romance. Primeiro porque é uma leitura voltada para o amor. Lembrando daquilo que eu falei, de você sempre adaptar para a sua realidade, considerando que você pode ser solteiro, tá com alguém, tá conhecendo alguém, tá? Ou já não estar mais com alguém também. Os enamorados fala sobre escolha. É óbvio que é sobre amor? Sim. Sobre romance, um casal. Mas o signo que rege os enamorados é Gêmeos. E Gêmeos está ligado ao elemento ar. Espadas, racionalidade. Então é sobre pessoas que se escolhem apesar das situações da vida, sabe? São pessoas que se escolhem, por exemplo, eu sempre converso muito com as minhas amigas sobre a questão das vezes a gente se sentir muito insegura dentro das relações, com questão de, será que o cara vai me trair? Será que o cara tá com um papinho de outra e tudo mais? E aí, quais são as ações dele que mostram que ele está escolhendo? Porque a questão não é a gente aprisionar uma pessoa e falar assim, você não pode ter contato com mais ninguém, a não ser eu. Ao contrário, isso pra mim mandriza, tá? Quando eu tô me relacionando com alguém, eu jamais vou prender aquela pessoa, porque pra mim o que vale essa pessoa às vezes sai com os amigos. Tem uma menina lá que é super legal, que tem um humor que às vezes vai fazer mais sentido com o dele, ou uma beleza que é mais o tipo dele, ou questões de papo do que consome, de intelecto, enfim, sabe? Só que a questão é que no final ele tá comigo porque ele quer estar comigo. Porque independente dele ter achado uma pessoa que se alinhe mais na parte do humor, por exemplo, tá? Tipo, essa pessoa tem mais a ver com o meu humor do que a Mandrisa. Mas tanto faz, porque a Mandrisa, todas as outras coisas, tudo que ela traz pra dentro da relação, ela ser quem ela é, e daí que bateu mais o humor com aquela pessoa? Entende? No final das contas, ele escolhe estar ali. E isso é muito significativo. Pra mim, pelo menos, amor é escolha. É a gente se escolher com frequência. Mesmo com as dificuldades que a gente tem, com a rotina doida, sabe? E os enamorados é exatamente sobre isso. É sobre se relacionar amorosamente? Sim. Mas é fazer isso a partir das escolhas, apesar das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, dos nossos valores que às vezes podem não estar partindo do mesmo ponto, ok? E aí depois a gente tem o quê? 2 de paus. 2 de paus a gente fala sobre escolhas para um caminho que eu quero seguir. 2 de paus, ele antecede o 3 de paus que fala sobre o olhar para o horizonte, as coisas que eu estou visualizando para o futuro, né? E o 2 de paus está aqui, tipo, eu tenho essa e aquela opção. E agora, qual que eu escolho pensando no caminho que eu quero trilhar, sabe? E aí, embaixo do 2 de paus, a gente tem um imperador. E é muito engraçado que, se for para pensar, a gente tem 2 forças femininas e masculinas muito fortes aqui na mesa. E aí, lembra que carta não vê gênero. Então, independente se você for uma pessoa homossexual, lésbica, pansexual, sabe? Tanto faz. Aqui, tanto faz. A questão é a energia da carta. Então, se você é mulher, imperador, a energia do imperador tem a ver com você, por exemplo, tá tudo bem. Imperador é aquele que pensa em autoridade, em como eu vou lidar com as coisas com pulso firme, com liderança, pessoas que podem contar comigo. É uma figura forte de liderança, entende? E inclusive ele saiu do lado dos enamorados. Então aqui me parece muito assim, se não for você, é a outra pessoa. Mas como abriu com essa
tendo a achar que é sobre você que tá me assistindo aqui. Você tá muito nessa vibe de rainha de ouros dentro dessa relação que você tem, ou teve. De querer nutrir, de querer construir para um futuro, sabe? Você tava ali, ó, disposto a escolher, independente dessas dificuldades, das oposições que poderiam ter, dos defeitos, sabe? E pensa que a gente tem essa carta que já fala sobre escolha, e aí a gente tem o 2 de paus que fala sobre a escolha que eu preciso tomar para o caminho à frente. Isso ficou muito claro. Só que embaixo, por ter um imperador, a gente também pode falar de uma pessoa que, mesmo que tenha essa questão de podem contar comigo, eu sou uma liderança firme e forte, a gente também pode falar de uma pessoa que é muito teimosa, muito fechada, emocionalmente até às vezes, sabe? Porque ele tem uma figura pública, ou seja, para os outros, seja para a família, grupo de amigos, tanto faz, que ele precisa manter, a aparência que ele precisa manter para os outros. E até para ele mesmo. É uma pessoa que não gosta de perder o controle. É uma pessoa que sente que ele que tem que ditar as regras. Claro, isso pode ser para um ponto positivo, porque ele é seguro de si, sabe o que está fazendo, mas se tiver num lado negativo, como eu acho que está aqui, porque depois dele, quando a gente volta para a linha principal, a gente tem 9 de espadas. Então é alguém aqui autoritário, turrão, teimoso, sabe? Difícil de lidar, difícil de dar o braço a torcer. E aí nisso, e até de escolher, né? Porque ele tá bem embaixo do 2 de paus. Então, difícil dele tomar uma escolha, dele se posicionar, considerando essa troca de relação, considerando essa escolha que quando você se relaciona com alguém, você tem que fazer. Porque você precisa trazer a pessoa com quem você se relaciona para sua rotina, para sua realidade, as concessões que são necessárias a gente fazer, né? E aí, o que isso provavelmente te trouxe, ou está trazendo? 9 de espadas. Tá vendo como ela tá encolhidinha, parece estar de noite? Então é aquele momento assim que eu vou dormir e eu nem consigo dormir direito. Porque eu fico revisitando todos esses pensamentos. E isso vai criando uma insegurança muito forte dentro de mim, dentro dessa relação. Sabe? Tipo, eu fico revisitando tudo que foi dito, tudo que eu disse, inclusive, também. Eu vou meio que perdendo o controle do meu próprio mental. Às vezes até de questionar se a forma como eu tô pensando é real mesmo, ou se eu tô inventando coisa na minha cabeça. Sabe aquela questão tipo paranoia e ansiedade? Eu falo disso inclusive no perfil do Instagram. Tem lá um post sobre isso. Porque, veja, paranoia é quando a gente fica naquela, ai, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou dar conta disso? Será que é pra mim? Toda vez que eu tenho esse tipo de pensamento, me puxa pra baixo. Agora, vamos dizer que, assim, você marcou um rolê com os amigos há tempos, faz tempo que você não vê essa galera, você sai com eles, só que chegando lá, você sente que tem alguma coisa que não tá bacana, não tá legal. E nem é por conta das pessoas. Não. Você tá se sentindo meio aflita, meio, sabe? Você não tá conseguindo prestar atenção nas coisas, e você fica assim, acho que eu preciso ir embora. Só que você sabe que vai criar um pouco de climão social, porque faz tempo que vocês não se viram, enfim, marcaram esse rolê. Mas quando você escolhe escutar esse desconforto interno e sai, então você assim, gente, não tô me sentindo bem, vou voltar para casa. Volta para casa, e apesar de saber que as pessoas podem ficar um pouco chateadas, você se sente o quê? Em paz. Você escolheu ouvir a sua intuição. Então a intuição, mesmo que às vezes surja em momentos assim não muito legais, ela traz paz, ela não traz angústia. Essa é a diferença. Toda vez que a gente for parar para pensar em paranoia, em carência, sempre vai deixar a gente desse jeito. Ansiedade sempre vai deixar a gente desse jeito, com ansiedade. Intuição não. E por que eu acho que tem a ver com você essas situações aqui desse imperador, essa falta de decisão e tudo mais? Porque embaixo desse 9 de espadas a gente tem rainha de paus. E rainha de paus é elemento fogo. Vocês. Ou seja, olha que linda essa carta. Olha que maravilhosa. Toda envolta num fogo, sabe? Ela e o fogo é praticamente a mesma coisa. A gente está falando aqui de uma pessoa que quando chega nos lugares, a presença que ela tem, sabe? Tipo, e não é porque necessariamente ela é uma pessoa expansiva, ela é uma pessoa espalhafatosa, não isso.
O que, se for também, cada um tem o seu jeito. Mas é aquela pessoa que quando começa a falar, cara, ela consegue, a partir do magnetismo dela, envolver as pessoas naquilo. É tipo, seja pela beleza, pela aparência física que ela tem, pelo intelecto que ela tem, pelas coisas que ela faz, que a gente olha e fala, caramba, que pessoa foda. Essa é a energia da Rainha de Paus. Sabe? E aí vem o quê? As de espadas. Tá vendo como essa espada parece que tá cortando as coisas? E de novo eu tenho, vai para um lado, vai para o outro. E aí eu tô pensando de alguma forma, de forma indireta aqui, a questão da escolha, mais uma vez. Esse As de Espadas, ele vai falar sobre inícios ou reinícios, e considerando que você tá vindo dessa energia aqui de 9 de espadas. Você é uma rainha de paus, você tem um poder de criação, de presença, e você tá aqui, ó, encolhida, pensando em todas essas falas, esses pensamentos que ficam te atormentando, trazendo ansiedade e angústia, e aí vem assim, ó, você precisa cortar com isso. Sua energia é outra. O que você tem por merecimento são outras coisas, não ficar encolhida aqui. Porque a sua energia de manifestação, e a gente já chega lá, no deck a gente tem o mago, que fala sobre manifestação, meu amor, é muito maior. Então você precisa assumir uma reorganização mental muito importante para você. Sair desse espaço de ficar se questionando, tá? E admitir o que te magoa, porque embaixo desse As de Espadas, eu tenho 3 de espadas. Então, é eu tomar consciência desse coração que está magoado. É eu entender o que, às vezes, naquela falta de escolha, né, nesse comportamento difícil dessa pessoa aqui, do imperador, que, inclusive, muitas vezes, nesse não dar o braço a torcer, é tipo, eu não quero, as coisas têm que ser do meu jeito, mas eu também não aceito perder. Só que daí é uma parada muito mais de posse e ego do que necessariamente por um sentimento verdadeiro que tem pra você, sabe? E isso vai te trazendo sofrimento, porque aquele assim, tipo, tá, a pessoa parece que não quer, mas também não me deixa ir. E vai fazendo coisas que vão me magoando, sabe? Que vão me partindo ao meio. Então, esse As de Espadas, ele pede pra você clarificar tudo isso daqui que te angustia, você trazer luz a essa mente, sabe? É uma clareza mental muito forte para você, de fato, encarar o que te magoa. Não mais fingir que, sabe, nessa coisa do mistério, que eu falei da face tá para cada lado e tá no oculto, é eu tomar consciência desse coração que tá partido. E sair desse aprisionamento mental. E aqui, inclusive, esse aprisionamento mental, embaixo a gente tem Rei de Ouros. Que lembra que eu falei que no início a gente abriu com uma Rainha de Ouros? Então esse Rei de Ouros, para mim, tá refletindo esse imperador. Tipo, vocês até têm possibilidade de formar um casal em equilíbrio, do mesmo naipe. Ou seja, que estão partindo de um mesmo pressuposto, assim, sabe? Mas essa pessoa tá o quê? Aprisionada mentalmente. E isso se reflete em você também. Tá vendo como ela tá entre as espadas aqui? Vendada, tal, parece que ela não tem saída, mas na verdade ela tem, porque não tem nenhuma espada fincada nela. Não há nenhum movimento dela que de fato esteja comprometido. Então ela consegue sair daqui. Ela consegue tirar essa venda. As mãos dela, mesmo que tenha um lenço ali, não estão prendendo, então ela consegue tirar essa venda dos olhos e olhar melhor a situação. E sair dessas inseguranças. Da mesma forma, essa outra pessoa, esse Rei de Ouros, tem a capacidade de fazer isso. Mas aí fica, será que ele, assim como você deveria, vai trazer luz para esse mental? Vai encarar o que magoa e como magoa o outro, se for o caso? Tá? E até, inclusive, uma outra possibilidade é quando você sai desse aprisionamento mental, aí você se alinha a encontrar com uma pessoa que ressoa com a sua energia inicial. Uma pessoa que de fato escolha estar com você. E que esteja alinhada às suas energias.
que as escolhas sejam em conjunto para olhar para o caminho que você quer construir. Tá bom? Tanto que no fundo do baralho a gente tem o quê? O mago, a possibilidade de manifestação. Tudo que você precisa para manifestar, toda essa criatividade que você tem para colocar para jogo, porque afinal de contas, meu bem, você é uma rainha de paus, você tem. E quando então você consegue sair dessa situação aqui que te prende e te deixa mentalmente muito esgotado, você consegue manifestar aquilo que você quer para você, para sua vida. E isso vai te trazer muito reconhecimento. E é por isso que eu digo que uma possibilidade é, aí você encontra uma pessoa que tem a ver com a sua energia de rainha de ouros ali no início. Aí você é celebrado de acordo com quem você é, por toda a criatividade que você tem. E essa é a paz que vem. E você sai daí de uma relação que fica assim, meu Deus, para qual lado que a gente tá? A gente tá para lados opostos, então? Então, a gente não tá tendo essa escolha consciente? Sagitário. Vamos para 3 cartinhas finais aqui de complementação, confirmação, com o oráculo Rainbow Brainscope. Mas assim, eu achei bonita a leitura. Não quer dizer que seja um processo fácil, né? Olhar para essas angústias, para essas inseguranças. Mas assim, se você não se nutrir, quem vai? 3 cartas então de clarificação final aqui para Sagitário, por favor. A primeira, don't spend time on it, spend time in it. Não gaste tempo pensando sobre, gaste tempo vivenciando. E Sagitário, vocês têm muito essa energia do pegar, fazer, buscar direção, se envolver com novas coisas que vão te nutrir espiritualmente, e espiritualmente até no seu espírito, assim, do que faz sentido para você, sabe? Intelectualmente também, esse poder de criatividade, sabe? Então, vocês ficarem nessa energia, ó, de novo, não fique gastando tempo pensando sobre isso, mas sim vivenciando. E vivenciando, como vivenciando? Aqui, ó. Ah, minha mesa é com bagunça. Tá? Próxima carta. Forever and wherever you will go, the choice is always yours to vibrate high ou vibrate low. Onde quer que você vá, você sempre terá a escolha de vibrar de forma positiva ou negativa. Qualquer escolha que você tenha, onde quer que você vá, você sempre terá o poder da escolha de se você vai olhar para isso de uma forma positiva ou negativa. As lapadas que dão, né? Por isso que eu gosto desse deck. E o outro, you choose every piece of content you consume. Você escolhe todo conteúdo que você consome. Todo pedacinho de conteúdo que você consome, a escolha é sua. Ou seja, aquilo que você quer para sua vida amorosa, o que você espera dentro dessa relação, sabe? Você tem o seu dedinho ali de escolha, sim. Tá? E não só isso, é pensar assim, quantas pessoas você está escutando sobre essa relação? Qual é o tipo de conteúdo na internet você está consumindo que de fato está te trazendo paz ou que está te confundindo cada vez mais sobre essa situação? Pensa que o que você consome de informações, de direcionamentos, leitura, vídeo, o que for, tá, gente? É sua responsabilidade. É assim que você vai se nutrindo eternamente, mentalmente, ok? E aí, novamente, limpeza dessa mente aí. É isso, Sagitário. É o que eu tinha para hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha clarificado, que tenha ressoado com você. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, se você gostou desse vídeo, de ativar as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá bom? Porque isso ajuda muito a gente que está criando vídeo aqui no YouTube, tá? Deixe seus comentários, engaja com o vídeo,
Manda para pessoas, se você gostou da forma como eu faço leitura, manda para as pessoas que você conhece que gostam desse tipo de coisa, os signos delas também e tal. Assiste os signos fortes do seu mapa. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!